É isso aí, meu povo. Eu quero te fazer uma pergunta já para começar esse nosso tempo da devocional e eu te faço a seguinte pergunta. Na hora da crise, na hora ali do problema, na hora que as coisas apertam, quem é você? Nós vamos ler um texto aqui da Palavra de Deus que vai nos falar muito sobre isso e eu quero aqui já falar sobre o contexto dessa referência que eu dou aí para você, de 2 Reis 7, nós vamos pensar que o contexto era que havia uma grande fome em Samaria, né? A cidade ela havia sido cercada pelos sírios e não havia um mínimo de alimento ali para o povo. Então, eles começaram a fazer o que eles podiam. Por quê? Eles estavam trancados, eles estavam sitiados ali, então, naturalmente, eles poderiam fazer ou incorrer no erro de fazer qualquer coisa para poder sobreviver aquilo ali. Mas exatamente aí é que mora um grande perigo. Na hora da crise é que o nosso caráter ele é revelado. É na hora que a gente passa aperto, de fato, quem nós somos. Aqui eu quero destacar um texto aqui para vocês, aqui para a gente saber que o rei lá da Síria, olha só o que o texto diz aqui, eu tenho que abrir aqui isso. Disse o rei: assim me faça o Deus bem que lhe aprover, se a cabeça de Elias, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Diante dessa situação de ameaça, mesmo sabendo que Eliseu aqui era um profeta de Deus, que tinha sido usado para salvar o seu povo, ainda assim o rei, ele tomou uma atitude muito intempestiva, que normalmente nós, no tempo de crise, somos tentados a usá-la, que é essa transferência. Nessa hora da crise, eu identifico aqui para você nesse texto a figura do rei. Aqui, este rei, ele sentiu-se incapaz, ele colocou a culpa em outro, ele começou a colocar a culpa aqui também sobre Eliseu. Ou seja, existe essa dificuldade no nosso caráter de, quando a gente está ansioso, a gente está no meio de um problema, a gente ficar com muita raiva, a gente começar a ameaçar, a gente querer vingança a todo custo e, claro, a gente vai desconfiar de tudo e de todos também. Agora, vamos pensar aqui sobre essa palavra de Deus. Olha só o que o profeta disse. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Ou seja, a figura também aqui do profeta nos revela uma nova característica que a gente pode usar de uma outra personagem deste mesmo texto, que nos desafia a pensar como a gente pode já pré-definir, pré-meditar aí as nossas ações diante da coisa quando ela aperta. Aqui o profeta, ele tinha assim já o seu ofício, que era anunciar a palavra. Mas quando nós vivemos esse sentido de sermos uma nação profética, um povo profético, por vivermos essas palavras, nós temos que saber que durante a crise nós vamos nos colocar em posição de abençoar. Nossas palavras serão de bênçãos e não de maldição quando a gente ministra as bênçãos. Sabe que quando a pessoa está em crise e começa a dizer, não vai dar certo, não, eu não consigo mais lutar, eu não consigo mais desenvolver, está tudo ruim, está tudo errado. Não. A figura ali do homem e da mulher de Deus nos revela que precisa ser esse abençoador, esse que vai anunciar a palavra de Deus. Porque nós aprendemos, é bem verdade, que a fé, ela vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Quantas vezes nessa hora da crise nós temos que ser os profetas para nós mesmos? Então, aqui na hora desse sítio aqui que eles estabeleceram, a cidade sitiada, o povo passando fome, o povo oprimido, o profeta estava ali anunciando o favor de Deus. Agora a gente vai ver uma outra personagem nesse texto aqui, que é o capitão. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Ou seja, o capitão,
ele estava às portas dessa cidade, ele estava guardando a cidade ali, preparando, né, esse cerco ali, cuidando desse cerco para oprimir o povo. Mas como ele ouviu a palavra do profeta, naturalmente ele duvidou, naturalmente ele questionou. Sabe aquelas pessoas que durante a tempestade, durante o pau quebrando, a pessoa sempre vai duvidar da palavra de Deus? Pois é. Essa outra personagem aqui, no tempo da crise, nos revela, nos mostra aquela pessoa que acha que sabe tudo. Você é dessas pessoas, como este capitão aqui, que acha que sabe tudo, que não precisa do conselho, não precisa de ir à igreja, não precisa de ter alguém ali ao seu lado, porque às vezes o aperto de mão, o abraço, o sorriso que você recebe, talvez ali na sua comunidade, pode ser o que há de melhor em termos ali de terapia. Talvez é isso que vá curar. Talvez para você não seja o suficiente, mas para alguém pode ser tudo no meio da crise dela. Aquela palavra amiga, olha, Deus te abençoe. Sabe quando o pastor manda a gente falar assim, ó, vira para o irmão do seu lado e fala, olha, Deus te abençoe. Tem gente que não gosta, mas tem gente que vive sobre isso. Então, pense sobre essa condição de quando você está no meio da crise. O rei transfere, amaldiçoa, com raiva, ameaça. O profeta, na hora da crise, abençoa, ministra, acalma. O capitão, ele duvida, ele rechaça, ele questiona. Agora nós vamos ver também uma outra classe aqui nesse texto muito legal. Olha só o que dizem aqui os versos 3 em diante. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios, e se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para dirigirem-se ao arraial dos sírios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, que vieram contra nós, pelo que se levantaram e fugiram. E fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam e tomaram dali prata, ouro e vestes, e se foram e se esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e as esconderam. Aqui também, olha só, fala também desta outra classe de personagens que pode nos apontar boas reações diante da crise. Aqui, se nós nos colocarmos como esses leprosos na hora da crise, na hora do aperto, nós vamos saber reconhecer a nossa condição de pecadores, que o nosso destino seria a morte, não só a morte física, isso é para todos nós, mas a morte espiritual que nos separa de Deus. Isso é a pior sentença que alguém pode ter, é viver essa separação de Deus, essa segunda morte. Ou seja, aqui eles buscaram uma nova oportunidade, reconhecendo a sua pequenez, mas também entendendo que eles estavam livres, porque ali não seria o caso de morte ou vida, seria a questão de se arriscarem a um novo projeto. Ou seja, tem o temor de Deus e vai pensar no próximo. Aqui eles compartilharam depois, a gente vai ver no verso 10, as boas novas com todo o povo, porque eles viram o que ninguém havia visto, porque eles se lançaram. Eles entenderam que a crise gerou para eles uma oportunidade. Aquela velha história, na hora da crise, uns choram, os outros vendem lenços. Então, hoje, nessa quarta-feira, nós todos passamos por crises, das pequenininhas
às maiores. Passamos por conflitos, dos pequenos aos grandes. Passamos por angústias, daquelas que a gente não consegue nem respirar. Mas também passamos por aquelas outras que a gente ainda consegue ter esse fôlego ainda de louvar o Senhor. Dessas 4 personagens aqui, o rei, depois nós vamos ver o seu capitão, naturalmente são ações e reações que de fato não contribuem para o processo. Não contribuem para o crescimento, para o avanço, não contribuem para cumprir a vontade de Deus, para experimentar o novo. Mas aqui também coloca 2 condições, a do profeta e a dos leprosos. Profetas somos nós quando nós somos esses mensageiros de Deus, quando nós somos esses arautos da palavra, é quando no meio da crise cantamos louvores, quando no meio ali da tempestade a gente proclama, confessa a palavra de Deus, pregamos para nós mesmos. E também a figura dos leprosos, que se arriscaram ao projeto novo, se arriscaram a entender a sua condição, mas aquilo que só Deus poderia fazer, e eles viram. Com quem você se identifica? Com o rei, com o capitão, ou com o profeta e os leprosos? Precisamos nos colocar na posição que Deus nos vê, de extrema dependência, como a dos leprosos, mas também de uma autoridade como a do profeta. E hoje é o desafio para você se mostrar verdadeiramente como você é diante das mais severas crises aí dentro da sua história. Fechado? Então eu encerro essa devocional aqui, querendo ministrar esse ânimo, esse favor e todo esse cuidado de Deus sobre a sua vida. Vamos orar junto? Então, para um pouquinho. Desliga aí o que está à volta, encerra aí fecha aí o seu tablet, o seu smartphone. Fecha os seus olhos e eu vou orar por você. Deus, eu quero orar em favor deste telespectador, desta telespectadora, que agora está diante ali desta tela de TV, de uma tela, até de um smartphone, mas, ó Deus, que agora se prepara para receber essa palavra de bênção. Deus, nós sabemos que diante da nossa pequenez diante do Senhor, nós queremos estar como diante das crises, diante dos cercos aí do inimigo, nós precisamos de estar como aqueles leprosos, num sentido de que quem cuida, quem governa, quem ali nos prospera é tão somente o Senhor. E Deus, de uma forma tão extraordinária, que também, paralelamente, assumamos a condição de sermos os sacerdotes do Senhor nesse tempo de crise. Nossa nação vivendo períodos de recessão aí que já se estende por vários anos. Nós declaramos paz, prosperidade. Algumas famílias passando por alguns processos aí de desestrutura, separações, rejeições, brigas, conflitos, grandes disputas. Nós determinamos shalom do Senhor para esta casa, a paz do Senhor para esta casa, a paz de espírito, essa paz que excede todo entendimento na autoridade de sermos e de nos identificarmos como profeta desse texto. Declaramos, ó Deus, que a Tua promessa se cumprirá cabalmente na nossa vida. E eu quero abençoar, ó Deus, esta agora, que clama pela restauração familiar, reconstituição ali do seu núcleo familiar, que seja, Deus, ali, ainda hoje, o sentido, Deus, de testemunho, de ver, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para fazer, que o Senhor continue fazendo e que esta crise revele o que há de melhor no nosso caráter, de um caráter dependente, de um caráter, ó Deus, que se alegra na suficiência do Senhor. Por isso, eu abençoo cada um dos nossos nobres e queridos telespectadores. Abençoo suas famílias e abençoo também a nossa nação, o nosso país, o nosso lindo país, o nosso Brasil. Que hoje seja um tempo diferente para o louvor da Tua glória, em Cristo Jesus. Amém.
Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.